Olá, bom dia pessoal. Hoje é feriado aqui na Alemanha, são os 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial e este ano, excepcionalmente, decidiram fazer feriado. Ainda por cima isto coincide tudo com a economia meio parada e com quarentena, enfim. Mas são 75 anos, sempre é uma data bastante significativa. Mas sobre esse tema eu não vou falar, prefiro não falar. Mas quero falar sim do que se está a passar, da atualidade internacional, mais em concreto hoje sobre um mito que nós, que temos agora nos 40 e tais 50, fomos educados debaixo desse mito. Dos Estados Unidos como terra da liberdade, como paraíso na terra, como o melhor sistema ou o menos mau. O que é verdade é que agora há uma mudança de paradigma claríssimo que nos trouxe esta situação da pandemia e, claro, as coisas agora vêm à tona, muita coisa que estava escondida. E eu, sem ir mais longe, vejo aqui que a semana passada houve demonstrações de gente que está contra o confinamento na Pensilvânia, gente armada, e isto é que é, quer dizer, demonstra bem o que é o nível de paranoia desta gente que para sair de casa tem que ir com arma de fogo, e isto aqui não é uma arma de fogo, são várias pessoas, tipo milícia, com metralhadoras, tal e qual como se fosse com uma guerra, demonstrar força, porque é uma das premissas de uma sociedade que é doente, que tem que intimidar para se fazer valer, quer dizer, então há esta ideia de que as armas é muito importante mostrar as armas como força dissuasória, não estás comigo, olha o que eu tenho aqui, se não estás comigo. E isto voltou-se a repetir, não só na Pensilvânia, como depois, uns dias mais tarde, as mesmas cenas, tal e qual, se vocês forem à internet, vão ver homens armados entram no capital de Michigan, já outro estado, para protestar contra o confinamento. E aí uns tipos que parece tal e qual, como se fossem para uma guerra. E entram dentro do Capitólio, assim, um cenário todo catita, tudo bonitinho. Aqui um chão quadriculado, bem maçónico, por acaso. Nem tinha reparado. E claro, como a governadora é democrata, e estes tipos são ultra pelo Trump, e muitos destes são supremacistas brancos e evangélicos, e gente que vive debaixo daquela ideia da Armageddon e do final dos tempos, portanto têm que se armar e são sobrevivencialistas. Aqui é uma mistura de coisa que tem muito a ver com aquela história dos Estados Unidos, daqueles peregrinos, daquela colonização do Oeste. Portanto, vem tudo no sentido. É incrível ver como aquela sociedade é tão diferente daquilo que mostram nos filmes, ou que nos mostravam nos filmes nos anos 80, que engraçado, isto aqui tudo, todos amigos, todos bons, aquilo é paraíso na terra. Há criminalidade, claro que há criminalidade, mas ainda assim isto é o melhor. E depois vemos isto aqui são todos brancos. Depois, ontem houve um assassinato de um negro que ia correndo em Brunswick. Na realidade que é Braunschweig, não é? É o nome de uma cidade alemã da Baixa Saxónia, que é na Geórgia, no sul, que ainda por cima era naqueles estados que eram confederados. E um deles era ex-polícia, para vocês verem quem são os polícias naquela zona, e era o pai dele. E não sei, estava lá um negro a fazer jogging, e não sei bem como é que se passou, mas parece que o fundo era bastante racista. O leitmotiv do assassinato, porque é um assassinato, há litígios, há umas imagens por aí, e acaba por falecer com 3 tiros. E, claro, isto traz ao de cima das imagens de Los Angeles de 1992, ou o que se passou no Louisiana quando foi o furacão Katrina, que afinal vimos que aquela gente não era tão unida, que os chineses, os coreanos não gostam dos mexicanos não gostam dos brancos não gostam de preto não gosta de
dominicano, não gosta de porto-riquenho. É interessante ver, aquilo é uma minoria, as pessoas que se casam entre estas comunidades. As comunidades são todas separadas. Então aquela fantasia do melting pot foi mais um instrumento de propaganda da Hollywood e da música, toda a cultura que foi imposta como meio de veicular ideias de que os Estados Unidos ser um modelo. E claro, isto tinha consequências políticas, porque havia aqui muita gente trabalhando e aqui na Europa, mais na área social-democrata, liberal e democrata cristã, eram os que mais fizeram para que a Europa seguisse aquele ideal de liberdade económica, de desregulação, em que, afinal, isto era uma grande mentira. É um país feito para ricos e pelos ricos, e que se danos, que ficam para baixo e que ficam para trás. E isso agora com o vírus ficou completamente evidenciado. Quer dizer, onde é que está o sistema de segurança de saúde? É privado, é para quem tem dinheiro, e isto traz-nos um problema. As seguradoras, como é que aquelas seguradoras agora vão falir? Imensas seguradoras nos Estados Unidos, que dependem depois de outras seguradoras, que normalmente operam desde a Grã-Bretanha, como é esta Lloyds, não é? Portanto, as consequências de tudo isto, de uma sociedade que não estava preparada para salvaguardar os interesses e a segurança e a saúde da sua população, não tinha um sector público forte, e agora que vem um presidente ter que meter dinheiro, injetar para ver se consegue salvar a pele, porque tem eleições ainda por cima este ano, vai-nos trazer a factura dentro de meses, 1 ano, 2 anos. Vamos ver quantas seguradoras vão falir e o que é que isto representa a nível de macroeconómico. A bolsa dos Estados Unidos parece que está lá em cima, ainda está a funcionar muito, mas claro, isto é mentira, é uma ilusão. É o dinheiro, é aqueles 2 bilhões de dólares que o presidente deu à BlackRock para investir nas suas próprias empresas, para fazer um simulacro de que a coisa está funcionando. Mas é completamente falso. E quando deixar de funcionar, vai cair de cu, como se costuma dizer. Há essa ideia de que os Estados Unidos é a sociedade mais livre porque tem liberdade de mercado. Sim, mas a liberdade de mercado tem uma face oculta que agora está sendo evidenciada. E tem aqui mais um caso de um guarda de segurança que disse para uma mulher, ali em Flint, perto de Detroit, no Michigan também, disse que era para o miúdo meter uma máscara por causa das medidas de segurança. A mãe não gostou disto e foi chamar o irmão, ou não sei, mais 2, e claro, voltaram e deram um tiro no guarda, e o guarda veio a falecer. E começa a vir aqui essa coisa toda das armas, dessa loucura de sociedade toda tribalizada em pequenas milícias, em pequenos grupos, em pequenas seitas, e o sectarismo vai aparecer nos Estados Unidos com certeza, porque estas medidas vão durar o que conseguir durar. E o pessoal que diz que é um país livre é engraçado. Eu estive a pesquisar aqui o número de população carcerária. É o país que de longe tem mais gente presa. Mais de 600 presos por 100 mil habitantes. A um nível maior do que de Cuba. Cuba tem 500, salvo erro, e já se sabe que Cuba é uma ditadura, e muitas destas pessoas acabam por ser presas por razões de dissidência política. Mas ninguém me diz que nos Estados Unidos não se passa a mesma coisa. Isto é muito fácil de fazer, e julgo que na Europa também fazem isto. Quando alguém fala muito coisas que não interessam e começa a falar de temas que põem em perigo o sistema financeiro ou político, manda-se a Fazenda, que é o que fazem em Espanha, quando se fala mal do rei, por exemplo, manda-se a Fazenda, a Hacienda, as finanças,
E isso trata-se do assunto, e isto é em Cuba, e isto é nos Estados Unidos. E o que eu sei aqui, nos Estados Unidos, é a população que tem mais população carcerária do mundo. E não é um país seguro. Cuba é um país seguro. Olha que eu já estive em Cuba e senti-me seguro. E a cidade onde mais me senti inseguro na minha vida foi em Detroit. E, enfim, foram 5 dias difíceis, porque aquilo, há armas à solta, há delinquência, há criminalidade, não há polícia, não há serviço público. Aquilo é uma coisa, foi uma aventura interessante. E claro, sobre este sistema carcerário, dizem que há um estudo aí que foi feito por uma universidade que dizia que as condições carcerárias são tão más, que ainda por cima injustas, que a maioria da população carcerária são de minorias étnicas, que não representam a sociedade, absolutamente. Portanto, isto aqui evidencia problemas sociais graves, de falta de perspectivas, mas que as condições próprias poderiam representar 100 mil mortes mais do vírus, só por causa da forma como as cadeias são geridas, de forma privada, de pequenos alcaides, de pequenos xerifes, na realidade, interesses privados de grupos ligados à segurança e o que é que está por trás disso. Portanto, isto aqui esconde muita... Se rasparmos um pedacinho essa coisinha de que é o país da liberdade, vemos muita coisa que vai ficar posta ao descoberto este ano. É um país a ter em conta a nível interno, porque vão experimentar este ano muita coisa que nunca pensavam ser capazes de ver.